Fala pessoal, você sabe qual a importância do fiscalização e do monitoramento de obras, principalmente no processo de obra de demolição, onde a gente tem um trabalho de grau de periculosidade altíssimo, processos que impactam em elementos já existentes e além disso, você tem que ter um controle e uma segurança para minimizar sujeira, problemas, acidentes, problemas no decorrer do processo construtivo. Então, hoje eu vou falar para vocês de todos os processos que nós fazemos e quais são as importâncias desse monitoramento. Primeiro, para poder fazer uma obra de fiscalização e gerenciamento, a gente tem alguns protocolos. Nós fazemos um levantamento antes da obra, onde nós verificamos pontos críticos, fissuras, manifestações patológicas existentes, processos construtivos defeituosos e examinamos todos os elementos no local. Por que isso? Porque nessa obra que tem uma parte, que é um processo de demolição, ela vai ter um impacto significativo. Seja quando a gente estiver rompendo um elemento, que nesse caso aqui é um elemento de concreto armado, ou se fosse uma estrutura metálica seccionando ele, esse impacto ele vai transmitir para os elementos já existentes todo o esforço que a gente está fazendo. Então, além disso, a gente tem que verificar, por isso que a gente verifica todo o espaço, e além disso, a gente tem que fazer um planejamento dessa demolição, escolher quais elementos a serem cortados e qual é a técnica para ser cortada, visto que esses impactos são significativos. Por exemplo, nessa obra aqui foi feito duas etapas. Uma etapa de demolição com o elemento que a gente conhece como picão, que ele é colocado na frente da máquina, e ele é um martelo de impacto, ele vai batendo como se fosse um britador, um martelo pneumático. Ele fica na ponta da máquina e ele vai quebrando. Então a gente optou por uma máquina menor, ela veio cortando as lajes, depois as vigas secundárias. E para a viga principal a gente optou por uma espécie de garra de esmagamento, onde que ela corta e secciona o elemento de concreto, para evitar o impacto. Tá? Mesmo assim, ainda podem ocorrer manifestações, elementos que não estão previstos. Né? Para isso, a gente utiliza selos comparadores de fissuração, selo de vidro, selo de gesso, elementos de monitoramento para poder verificar. E depois do processo de demolição, a gente verifica todos os locais, laje, pilar, viga, para ver se à vista já tem esses danos, né, mapeados ou marcados em novos locais. Então, assim, quando a gente tem uma obra, uma edificação já existente, esses cuidados são cruciais. Aqui na Y Parto, a gente faz todo esse levantamento antes, durante e pós esse tratamento. Porque a parte de demolição é uma parte crucial em determinadas obras. Então, assim, seja numa laje, o corte de um pilar, de uma viga, a mudança de uma fundação, é algo significativo. Você imagina só, toda essa estrutura ela já está acomodada, assentada, recalcada, ela já fez todos os processos, porque ela tem mais de 60 anos. Então ela já tem todos os processos já consolidados, e de repente vem a gente e decide fazer uma rampa no meio num espaço que já está todo consolidado, onde originalmente ele não foi previsto. Para isso, a gente tem que ter todo esse controle. Além de verificação dos projetos, as revisões corretas, o acompanhamento diário desses processos, todos esses serviços a gente tem que ter um controle altíssimo para minimizar qualquer manifestação ou vício oculto que possa vir a ocorrer. Hoje a gente está olhando aqui esse espaço, a gente acabou de fazer o processo de demolição, a gente vai iniciar o processo de afinamento ou melhoramento do acabamento desses elementos, porque no encontro de um pilar com uma viga, por exemplo, ainda fica algum dente, alguns elementos ali que precisam ser cortados, lixados e tratados, para evitar a oxidação das armaduras e manifestações patológicas ali futuras. Então, esse tratamento também é previsto e tem que ser feito. Tá? Consequentemente, também com isso, qualquer nova fissura, porque pode vir a ocorrer, na laje, ou numa viga, ou num pilar, ela deve ser entendida, examinada e tratada logo após esse processo. Então, assim, quando a gente está fazendo uma obra, um gerenciamento, a fase de demolição ela tem essa sensibilidade. Como ela é uma obra que impacta diretamente na estrutura existente, a gente tem que tomar todos esses cuidados. Interessante, usar nível laser para poder saber se teve algum problema de recalque ou de movimentação, visto, vamos olhar aqui, a gente está falando de uma laje que tem mais de 300 metros quadrados que a gente fez, retirou. Imagina só, você está tirando 300 metros quadrados de uma laje que tem, sei lá, X toneladas.
e você tira de uma parte da edificação que ela estava carregando e você sobrecarrega a outra. A edificação ela pode ter um movimento, sim, recalcar o outro lado, porque ela está descarregando esse lado. Então tudo isso é monitorado e deve ser monitorado para garantir a estabilidade da edificação. Lembre-se, para monitorar uma estrutura, você tem que ter equipamentos, técnicas, procedimentos e profissionais adequados. Sempre faça isso. Se você for fazer uma obra, uma reforma na sua casa, ou no seu prédio, na sua empresa, que precisa ter um processo de demolição, tem que ter um profissional acompanhando. Porque esse processo de demolição ele tem um impacto direto no comportamento da estrutura e na sua eficiência. Agora eu vou mostrar para vocês e explicar algumas das etapas que nós fizemos no decorrer dessa obra. Quando a gente está falando de um processo construtivo, seja qual for ele, a principal ferramenta que o engenheiro ou o profissional que está acompanhando vai utilizar é o celular. Primeiro, ele consegue registrar com altíssima qualidade, fazer vídeos, fotos, e além disso ele tem algumas ferramentas que podem nos auxiliar, seja nível, prumo, nível, medida, tirar medidas. Então a tecnologia ela vem para nos acompanhar. Então o monitoramento ele vai servir, o registro fotográfico, a verificação desses elementos, ela vai servir para monitorar o estado e o comportamento da estrutura, né? Durante o processo de demolição, nós estávamos fazendo esse monitoramento, registrando cada etapa, cada elemento, verificando cada pilar e viga, fotografando tudo. Para isso, a gente faz uma equipe de 2 pessoas, ou 3 até, quantas forem necessárias, nesse caso foram 2, onde uma ficou verificando a parte superior e a outra ficou na parte inferior. Durante esse processo de demolição, foram cortadas vigas principais e secundárias. Por exemplo, existiam nesse caso aqui 2 vigas principais, que pega naquele pilar e no outro. Essas vigas elas recebem o impacto, a carga principal do prédio. Então essas 2 vigas aqui, elas foram cortadas, seccionadas. Elas não foram utilizadas o picão, que é o martelete de impacto. Já as vigas secundárias que pegam nessa direção, elas são transversais às principais e elas ocupam o tabuleiro consecutivamente, essas podiam ser demolidas utilizando o picão ou o martelo de impacto na máquina, na escavadeira. Por que isso? Como as vigas secundárias elas têm menos ferragem, elas são de travamento do elemento, elas tendem a vibrar menos com o impacto. Já as vigas principais, quando você se batesse com elas com o martelo, elas iriam reverberar, vibrar muito mais e poderiam gerar manifestações patológicas diversas nos elementos. É sempre muito importante a gente fazer monitoramento. Então vamos lá. Então aqui, ó, antes da demolição, a gente não tinha, por exemplo, essa extração de concreto. Já tinha um desgaste aqui que estava pintado, mas isso aqui ocorreu devido ao processo. Então a gente tem isso registrado antes e agora, durante o processo e agora depois. Interessante também sempre ver se existem fissuras novas nos elementos e no piso, tá? Principalmente na laje nesse caso. Por quê? A laje, ela também, esse tabuleiro, ela também funciona como um processo de amarração. Na própria armadura a gente conseguiu identificar isso. O interessante do processo de demolição é o seguinte, que além da gente ter que acompanhar, a gente consegue diagnosticar a estrutura, como a estrutura ela é armada. A gente fez um processo de acompanhamento aqui, um laudo anterior, a gente passou pacômetro, verificamos as armaduras, conseguimos identificar as armaduras e o interessante é a confirmação de como é essa armadura. Por que isso? A gente, depois do processo de demolição, a armadura ela fica exposta. E aí você consegue ver se você acertou, se a sua precisão no seu laudo está correta e se ela tem algum problema ou alguma divergência do que você levantou. E de fato, a gente acertou em 95% das armaduras, posição, medidas, mas existem elementos que às vezes ainda ficam ocultos aos nossos olhos. Que eles ficam, por exemplo, no encontro de viga e laje, eles estão meio ocultos ali e a gente só sugeriu a armadura e quando foi feita a demolição, a gente estava certo. Então, esse é o interessante. Então, toda vez que nós fazemos isso, por exemplo, houve essa fissuração aqui, ó, essa microfissura que está ocorrendo de fora a fora nessa laje. Quando estavam fazendo o impacto, o operador ele esqueceu e deu a primeira, ele não chegou a demolir a viga, mas ele deu a primeira, ele foi no processo de demolição ainda com o martelo pneumático, ele começou a bater na viga principal
imediatamente, aonde existiam já microfissuras, como aqui estava tudo cheio de poeira, imediatamente onde já existiam fissuras ou microfissuras, elas ficaram aparentes, porque elas vibraram. E aí, com a poeira, elas já abriram. A gente foi lá, registrou, identificou, catalogamos elas, verificamos as espessuras e mandamos fazer o processo de esmagamento, como já tinha sido planejado. Mesmo com a nossa fiscalização, nosso acompanhamento, 1 segundo é o suficiente para um operador, para um colaborador fazer um processo inadequado. São muitos processos, muitas pessoas a serem monitoradas e pode ocorrer. Então, graças ao nosso monitoramento, à nossa fiscalização, conseguimos inibir que ele continuasse fazendo o processo de demolição equivocado e fazer o processo de monitoramento correto. Agora a gente está indo para a parte do térreo, vocês vão poder acompanhar como que ficou a demolição. Para entendermos como que funciona cada um dos equipamentos, vem cá que eu vou mostrar para vocês. A gente tem esse elemento que é o martelo pneumático, ele é conectado com a estrutura da máquina, da escavadeira, e como ele é pneumático, ele dá impactos, e ele vai quebrando o concreto através desse impacto. Aqui do outro lado, a gente tem a garra de esmagamento, que ela também utiliza os elementos pneumáticos da máquina, da escavadeira, mas ela tritura, ela corta e esmaga o concreto. Então são duas funções diferentes. Enquanto aquela ali é de impacto, essa daqui ela vai ter uma precisão menor, uma velocidade de produção menor, mas consequentemente ela vai impactar menos na estrutura. Todo o material deve ser sempre destinado e levado para o local adequado. Por isso que você está vendo essa quantidade de caçambas aqui com todo o entulho. Isso deve ser destinado num aterro adequado e ter sua destinação para não ter nenhum impacto ambiental, né? Outra característica de quando a gente está fazendo monitoramento desses elementos é que nós utilizamos os selos comparadores, como eu falei lá em cima. Seja o selo de vidro, seja o selo de argila. Nesse caso, além de termos usado selo de vidro e selo de gesso, nós utilizamos o selo adesivo comparador. Ele é dividido da seguinte forma: ele tem um círculo, lado A e lado B, onde a gente tem duas linhas que se cruzam, tá? Elas são linhas de referência. A gente cola esse adesivo, ele bem colado, retinho, a gente limpa a parede, cola ele para ele ficar bem preso, a gente corta na fissura existente e monitora o movimento dela.
toda vez que tiver um recalque, uma movimentação excessiva, a gente consegue, através das linhas, comparar a diferença dela. Nesse caso aqui, a gente já fez um monitoramento, foi de 0,8 milímetros a movimentação, já era prevista. Por quê? Olha que interessante. A gente utilizou esse relógio, esse adesivo comparador, onde já tinha uma abertura. Então, esses detalhes, essa preparação do espaço é crucial. Além disso, toda a obra, agora ela já está um pouco danificada, mas toda a obra ela foi cercada com 2 camadas de tela. Essa primeira e a segunda na parte de trás. Por que isso? Para que detritos e a poeira ficasse confinada nesse espaço e não afetasse o restante, seja sujando ou caindo detritos. Lembre-se, uma obra sempre vai ter 2 etapas, numa obra de reforma, a de demolição e a de construção, né? A de adaptação do espaço. A de demolição, ela tem um impacto significativo, enquanto a de reforma e adequação, ela vai melhorar o espaço e vai reorganizar tudo. Então, assim, se você quer ter o controle efetivo da sua obra, você tem que sempre se precaver, tanto na fase de demolição quanto nessa fase de preparação. Qualquer cuidado e qualquer detalhe é crucial em todas as 2 etapas. Essa é um processo de demolição que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. E você já sabe, eu sou Vinícius Oliveira de Araújo, sou engenheiro civil, sou engenheiro especialista na patologia das construções, e se você quiser saber mais sobre o mundo das obras, projetos e manifestações patológicas, segue a Y Parto. Curte, compartilha, você sempre vai estar muito bem informado.